Vamos lá, gente. Sejam então todos bem-vindos. Hoje eu recebo o juiz Daniel Carnacchioni. Falei certo o seu sobrenome? Isso aí mesmo, meu amigo. Professor de Direito Civil. Vocês, obviamente, já o conhecem. E eu quero conversar com você, Daniel, depois que você der as boas-vindas também à galera. Eu quero conversar com você sobre esse projeto nosso, que você faz parte, onde nós trabalhamos temas fundamentais do direito para concursos públicos. Então, nesse bate-papo nosso, eu quero ficar nessas quatro paredes dos temas fundamentais de direito civil para concursos públicos. Então, a gente vai começar esse bate-papo bacana depois dessa sua rápida saudação aos nossos seguidores que estão nos acompanhando. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para todo mundo aí, dizer que é uma honra e um prazer estar participando desse projeto. Como eu disse para você quando a gente conversou pela primeira vez, o grande diferencial, de fato, é a possibilidade de a gente ter um contato mais direto e imediato com os alunos. Isso daí não tem preço, é totalmente diferente. Você acaba criando uma conexão muito grande, isso estimula a gente demais. Com certeza, nesse curso, eu vou bater o recorde do Daniel de estourar tempo, porque eu também me empolgo pra caramba, principalmente quando o pessoal tem uma reciprocidade, aí a gente que gosta do assunto, a gente vai longe mesmo. Mas, assim, eu gostaria de agradecer demais, eu estou muito empolgado. É um projeto totalmente revolucionário, porque nós podemos trabalhar com temas relevantes dessas matérias todas, mas no caso de direito civil, com o sarrafo lá em cima, dar um nó na cabeça do povo mesmo, fazer o pessoal pensar, ou seja, uma visão diferente, não aquela coisa mais básica do dia a dia e tal, ou seja, para que a pessoa tenha uma compreensão do que é de fato o direito civil, é totalmente diferente do que as pessoas pensam. O meu objetivo é mostrar esse direito civil, essa outro lado, essas outras perspectivas, e dá para compreender a matéria de uma maneira lógica, coerente, claro, dentro de uma visão um pouco mais abrangente. Mas, assim, eu queria convidar o pessoal aí que está com a gente para participar desse projeto, porque realmente eu tenho certeza que essa turma 3 será também um grande sucesso. Eu estou muito empolgado com esse projeto aí e estou à disposição aí, meu amigo, para o que você quiser aí para a gente conversar. Vamos lá. Então, tem muita gente aqui nos assistindo, muita gente se preparando para concurso. E se alguém te abordasse e falasse, Daniel, temas fundamentais de direito civil. Claro, vamos tentar aqui ser o mais particular possível, porque eu imagino que você tem aí pelo menos 6, 7 dezenas de temas. Mas se pudesse fazer um carpaccio dos temas, sabe? O carpaccio, aquele miolo do filé mignon, um carpaccio. Qual tema ou quais temas o aluno não pode deixar de se aprofundar em direito civil? Porque eu já disse isso ontem e repito hoje. O nosso curso Temas Fundamentais, ele mira todas as etapas do concurso. Eu estou te preparando para a prova objetiva, e por estar te preparando para uma prova objetiva, eu vou me preocupar com questões típicas de prova objetiva. Mas eu também estou de olho na prova escrita, eu preciso te dar temas que vão ser cobrados em provas escritas e dissertação, e prova oral. Então, o nosso curso, ele te prepara para passar no concurso, não para passar numa determinada fase. E as aulas são ao vivo, das 9 da manhã até às 11h30, pela plataforma Zoom, com interação. Você, aluno, vai ligar a câmera, vai fazer pergunta para o Daniel Carnacchioni. E no final, você ainda sai com título de pós-graduação. Daniel, vamos lá. Esse aluno te abordou na rua e falou, professor Daniel, temas fundamentais de direito civil, o que você responderia? Cara, isso é muito fácil. Hoje em dia, assim, os grandes temas, para falar o filé mignon mesmo, do direito civil, a gente poderia citar alguns aqui.
a teoria dos direitos fundamentais da personalidade da pessoa humana, os direitos da personalidade da pessoa humana. Esse aí é um grande tema, até porque todo o direito civil hoje é voltado para a proteção e a tutela da pessoa humana. Então, assim, esse é o tema, porque se conecta com todo o direito civil. Um outro grande tema também é a teoria do fato jurídico, porque a partir da teoria do fato jurídico nós vamos conseguir associar todo o direito civil, entender todo o direito civil a partir dos planos da existência, validade e eficácia. Isso repercute no direito civil inteiro. Um outro grande tema também, teoria da posse. Outro grande tema, teoria da propriedade. Outro excepcional tema que nós poderíamos trabalhar também seria situações relacionadas a princípios contratuais contemporâneos, função social, boa-fé objetiva, como isso repercute nas obrigações, nos contratos. E, claro, também teríamos temas que estão em grande evidência, que seria toda a parte patrimonial do direito de família, sempre foi relevante para concurso, regime de bens, usufruto e administração dos bens dos filhos menores, teoria dos alimentos, bem de família, que ganhou um destaque absurdo. E, obviamente, temos também, claro, não poderia deixar de falar assim, para ser bem breve, teoria da responsabilidade civil. Evidentemente, também é um tema que nós vamos trabalhar. Então, assim, esses seriam os grandes temas hoje, vamos dizer assim, do direito civil. Mas a minha ideia, o meu querido Rogério, na verdade, mostrar para as pessoas que para entender o direito civil, nós teremos ou vamos trabalhar com esses temas, mas associando esses temas com todo o direito civil. Então, por exemplo, nós vamos falar de posse. Não vou trabalhar apenas com as questões e os problemas da posse. Eu quero que a pessoa entenda, por exemplo, como que a posse se conecta com a teoria geral, com as obrigações, com os contratos, com a teoria da propriedade, com o direito de família, com o direito sucessório, porque somente associando institutos que a pessoa consegue compreender o direito civil de uma forma lógica e coerente. Aí você faz o direito civil ficar desse tamaninho, porque o sistema tem uma lógica. Agora, para entender essa lógica, você tem que ter essa manha de saber associar institutos, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não dá para estudar temas de direito civil como ilhas, de forma fragmentada. Tá, hoje eu vou estudar a família, amanhã sucessões, amanhã responsabilidade civil. Sim, mas como isso dialoga com o resto do direito civil? Porque senão você não consegue criar soluções adequadas para problemas complexos, porque nós vivemos numa sociedade hiper mega complexa que vão nos exigir soluções complexas. Eu acho isso bem bacana e eu vou além, viu, Daniel? Eu acho que nesse curso, voluntário ou involuntariamente, nós dialogamos os ramos do direito. Perfeito. Porque eu, no direito penal, não raras vezes eu dialogo com o direito civil. Você mencionou teoria da boa-fé. Agora, o direito penal começa a introduzir essa expressão na sua legislação. A primeira legislação que traz expressamente a expressão boa-fé num negócio jurídico é a Lei 12.850 de 2013. Colaboração premiada. A colaboração premiada, que é o negócio jurídico processual, ela traz a expressão boa-fé. Alguns criticaram, olha, estão civilizando o direito penal. Quer dizer, esse encontro dos vários ramos é inevitável. O acordo de não persecução penal. Poxa, eu vou te contar uma passagem, peraí que está caindo aqui, deixa eu mudar aqui. Ó. Eu vou te contar uma passagem muito bacana que você vai, obviamente, ter a mesma reação que o processualista que eu vou mencionar teve. Eu fui participar do encontro do Ministério Público Brasileiro em Minas. E eu fiquei
responsável por algumas teses envolvendo o acordo de não persecução penal. Certo. E aí eu pensei o seguinte, Daniel, e eu achando que eu estava descobrindo Meca, sabe aquela coisa? Meu áudio tá bom? Tá bom? Você tá bom? Eu estou te ouvindo bem. Eu Ah, estou vendo que o colega aí, o Alex, está dizendo que o áudio está ruim, mas eu estou te ouvindo bem. Acho que Alex, acho que é. não, é. a Denise também já nos tranquilizou aqui. Ah, Vamos lá. tá. Ó, olha o que aconteceu, Daniel. Eu tive que trabalhar teses envolvendo o NPP e eu falei o seguinte: poxa, não é justo eu, promotor de justiça, fazer um acordo com o investigado, devidamente acompanhado de advogado ou defensor público. Nesse acordo, ele concordar em reparar o dano à vítima, e aí ele descumpre o acordo, e a vítima perde aquela expectativa de ter ali um título, porque eu vou ter que oferecer denúncia e vou ter que conseguir esse título para ela com você, juiz, se você resolver condenar. Aí eu pensei o seguinte: poxa, por que eu não crio um capítulo específico para reparação do dano, dizendo que esse capítulo é autônomo e, caso ele descumpra o ANPP, este capítulo não perde a natureza de título executivo. Mas daí eu liguei para o Sei, Fred de Direito. sei. Falei, Fred, o que você acha isso? Ele fez assim para mim, ó, básico. Eu falei, como assim básico? Ele, Rogério, todo civilista que se preza trabalha com capítulos, trabalha com cláusulas autônomas. Exatamente. Então eu não estou descobrindo aqui a senha do milhão. Ele falou, não. Aí ele falou, inclusive, os fundamentos são o artigo tal, 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 tal. Aí eu falei, pera um pouquinho. Manda para mim pro WhatsApp esse artigo. Aí eu mandei a Mas tese. Olha que interessante, Daniel. É o direito penal e o direito processual penal dialogando com o civil e processo civil. na responsabilidade civil a gente dialoga bastante, né? É quando o fato repercute no civil e no crime, aquelas situações todas da responsabilidade civil e penal, quando elas se interconectam. Nós temos algumas causas de excludentes de ilicitude, ou seja, que são situações lícitas também no direito civil, que se conecta lá com o direito penal, a legítima defesa, o estado de necessidade, enfim, a conexão ela sempre vai existir. Nós temos uma situação no artigo 200 do Código Civil, por exemplo, que trata da suspensão da prescrição até o resultado final de uma sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória, enquanto não resolver o problema no crime, não corre o prazo para a pretensão civil. Então, assim, isso amplia demasiadamente o prazo de prescrição para as reparações cíveis, se a pessoa quiser esperar o resultado de um processo penal. A situação em que, você sabe muito bem disso, quando uma sentença penal condenatória ela serve como título para ser liquidado, a questão da ação civil ex delito e por aí vai. Então, assim, tem os diálogos, eles acontecem mesmo. E, assim, eu acho, Rogério, que para que a pessoa tenha um entendimento e um conhecimento do direito em geral e do direito civil em especial, só é possível fazendo essas interconexões e tal. E, às vezes, realmente, a gente fica tão focado na nossa matéria que, quando a gente vai dialogar um pouquinho, a gente acha que inventou, fala, nossa, esse negócio de penal aqui ninguém pensou. Aí eu ligo para o Rogério e falo, nossa, mas isso aí minha avó sabe disso daí, que você acha? Você entendeu? Então, assim, é humilhante às vezes até, né? Mas, sabe, a gente tem que combinar com essa turma 3, cuja inscrição está aberta, e aviso você, aluno, que as vagas são limitadas, porque as aulas são ao vivo pela plataforma Zoom, e a sala Zoom é uma sala limitada. Então, fique atento. As aulas começam logo após o carnaval, todos os dias de segunda a sexta, das 9 às 11h30. Se não conseguiu assistir a aula pela manhã ao vivo, fica tranquilo, a aula fica gravada. Você vai poder assistir depois. Mas nós sempre incentivamos a assistir ao vivo aqueles que puderem, porque esse bate-papo que eu estou tendo com o Daniel, isso acontece na sala de aula entre o aluno e o professor. É muito bacana. O Mas, Rogério, e assim, só não te cortando,
as experiências que eu tenho com essas aulas ao vivo, assim, é outro tipo de... A qualidade do aprendizado é totalmente diferente. É impressionante. A resposta dos alunos, eles falam, caramba, assim, não, mudou minha vida. É uma questão assim, de mudança, de parece que a gente está exagerando. Mas, assim, a pessoa depois vai ver que é isso mesmo. Porque esse Eu contato pessoal, o fator humano ainda é o que faz diferença nas eu coisas, né, sempre Rogério? digo, se tiver alguém que fez a turma um do curso, se alguém fez a turma um, se alguém fez a turma um do Temas Fundamentais de Direito para Concurso, ou a turma 2 do curso Temas Fundamentais de Direito para Concurso, do RS Online, e está assistindo aqui, e tem alguma crítica, por favor, coloque a crítica. Não tem problema. É que Exato. eu não vejo essa crítica. Eles não fazem porque nós tentamos, não vamos conseguir ser perfeitos, óbvio, mas nós vamos tentar nos aproximar muito dessa perfeição. E você tocou num assunto muito interessante. Eu digo, Daniel, que esse curso de aulas ao vivo pela plataforma Zoom com interação, ele é inédito hoje. É uma nova experiência na preparação para concurso. Sabe por quê? Porque você detectou bem. É uma nova experiência porque não é uma transmissão de conteúdo passiva, mas sim ativa, na medida em que aquele que está recebendo o conteúdo, ele pode imediatamente interagir, pedir uma Exato. explicação mais clara, dizer que não entendeu, cobrar uma jurisprudência em sentido contrário, pedir para você explicar por que tem a corrente tal. E isso não tem preço, é uma nova Não, não tem. experiência na Não tem. preparação para Não, concurso, isso né? não tem preço, é verdade. Esse contato pessoal é um negócio fantástico. Você acaba criando amizade com um monte de gente assim, você fica empolgado, a sua aula melhora substancialmente porque tem essa troca imediata de informações e o direito, né, vamos dizer assim, desde sempre é diálogo, é conversa, é troca de ideias, a gente sempre está aprendendo, às vezes o aluno traz uma abordagem, você fala, pô, legal pensar por essa perspectiva também, aí você já puxa uma outra análise, Eu porque até, assim, são coisas diferentes, Rogério, eu costumo dizer assim, uma coisa é você ter informação, informação você tem em qualquer lugar, conhecimento é outra coisa, quando a pessoa tem conhecimento jurídico, quando ela entende o direito, é outro patamar, a pessoa sobe o sarrafo, e não não é esquece, aquilo que você recebe passivamente está sujeito a esquecer. Aquilo que você compreende, aquilo que você rumina, aquilo que você é mastiga. isso. E eu até ia te perguntar o seguinte: temas fundamentais de direito civil para concurso. Tem algum tema de direito civil, Daniel, que você está vendo cair em concurso de uma determinada forma, mas o Daniel, juiz de direito, pensa diferente e você. Porque acontece isso na aula. Nesse tipo de curso dá para fazer isso. Eu falo para os alunos: olha, a jurisprudência é assim, a doutrina é assim, mas eu ouso discordar, eu vou explicar para vocês porque eu discordo, e eu vou explicar para vocês porque eu discordo, não para vocês concordarem comigo. É para vocês enxergarem onde está a divergência. Se vocês entenderem a divergência, aí fica mais fácil você concordar com A ou B e você nunca mais esquece o assunto. Eu É, vou te dar um exemplo. O STJ, que é seu vizinho aí, seu vizinho, exatamente. passar em frente. Você Isso. já assessorou no STJ, não foi? Não. Não, eu fui assistente da presidência no TJ durante tempo, bastante TJ. tempo. Eu tive até um convite uma vez, eu nem gosto de ficar falando essas coisas, parece que, né? Mas o problema é que eu estou numa vara em Brasília, que é vara de fazenda pública, e é um lugar que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ser juiz, você entendeu? Assim, com todo o respeito de quem gosta de ser assessor, de quem gosta de trabalhar na administração e tal, cara, não é a minha. Eu não quero ser assistente. Eu gosto da minha função. Eu gosto de ser juiz, sabe? Eu decidi. Então, assim, tem gente que passa em concurso, eu respeito, ô Rogério, isso aí, cada um faz o que quer. E fica doido para ir trabalhar na administração e não sei o quê.
cara, nunca foi meu objetivo. Eu gosto da minha função. Você entendeu? Perfeito. E olha o que aconteceu. O STJ decidiu. Tem um dispositivo no Código Penal que diz que crimes contra a administração pública, o condenado só vai progredir de regime se ele reparar o dano. É um requisito a mais para crime contra a administração pública. É o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. O STJ decidiu que para o juiz Daniel, na execução penal, exigir essa condição para reparação, exigir essa condição, reparação do dano para progressão de regime, o juiz que condenou tem que dizer que essa condição existe. Poxa, tudo bem, o STJ decidiu, está lá. Agora, eu falei para os alunos, eu ouso discordar. O juiz da sentença não precisa mencionar a obrigação de reparar o dano, até porque é uma obrigação prevista em lei, é um efeito obrigatório da condenação, artigo 91 do Código Penal. Seria um efeito automático, seria um efeito para os meus parcos conhecimentos de direito penal, seria um efeito automático. Então, o juiz da execução não tem que esperar o juiz da sentença falar o óbvio, claro, porque fica parecendo que no Brasil não adianta você dizer que o coco ou que a cocada vem do coco. Você tem que ainda mostrar que o coco vem do coqueiro. Exatamente. Entendeu? Então, eu ousei discordar. Aí eu devolvo a bola para você. Só para você ter... pode falar. Não, só para devolver a bola para você, assim, tem alguma coisa semelhante que você está vendo que a doutrina está caminhando no sentido, a jurisprudência também, mas não consegue te convencer, você, Daniel, ainda está preso na corrente tal, ou ainda é adepto do entendimento tal? Cara, isso acontece muito, principalmente hoje, na parte de direito de família. Só para você ver, sempre eu vou falar um negócio atual, de hoje que aconteceu. Eu sempre defendi a inconstitucionalidade total do regime da separação obrigatória de bens. Por exemplo, uma pessoa que tem mais de 70 anos, hoje 70 anos é uma pessoa nova e tal, jovem, né? Aquela coisa toda. Então, assim, a pessoa não tem a autonomia para escolher regime de bens. E eu sempre entendi que isso violava vários princípios, dignidade da pessoa humana, estatuto do idoso e tal, enfim, essa coisa toda. E olha que engraçado. Aí essa questão estava sob análise do Supremo. Eu falei, o Supremo vai, obviamente, reconhecer a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque, obviamente, ele viola muitos princípios constitucionais. Só o que aconteceu? Olha que o Supremo discutiu uma tese maluca, porque ele disse que o regime da separação, nas hipóteses do 1640, ele é um regime legal facultativo. Ou seja, ele é obrigatório, mas as pessoas, se elas quiserem, podem afastar o regime. Então, ele não é obrigatório. Então, assim, vai vendo a loucura que é. Ele é obrigatório no caso do silêncio. É isso. No caso do silêncio. Aí, o que acontece hoje? Basicamente, o que o Supremo fez? Se você tiver menos de 70 anos, casa e não escolhe o regime, você está no regime da comunhão parcial. Se você tiver mais de 70 e casa e não escolhe o regime, porque você pode afastar ele, você continuaria no regime da separação obrigatória. Mas, enfim, agora, fora essa questão que você estava falando, eu lembrei de uma outra coisa e eu estava tentando puxar aqui na memória várias situações. Outra questão que eu não concordo de jeito nenhum, que o Supremo também acabou definindo tese, envolve a questão do paralelismo familiar, ou seja, do não reconhecimento das famílias paralelas. O nosso judiciário ainda é muito conservador no âmbito do direito de família, infelizmente. Então, assim, a gente é muito preso ainda a alguns dogmas, a alguns paradigmas do direito civil clássico, da família tradicional. A gente não consegue sair disso e o Supremo acabou também não admitindo a possibilidade da pessoa, de forma, obviamente, harmônica, de boa fé e tal, conviver simultaneamente em duas famílias. E nós estamos... Porque, na verdade, o que interessa, eu costumo dizer, se você quiser uma pessoa para chamar de sua, beleza e tal. Mas, como nossa Constituição Federal
ela não predefine o que é um núcleo familiar, nós podemos admitir qualquer tipo de arranjo familiar, nós teríamos que, com base nessa ideia mais liberal, considerar a possibilidade das pessoas escolherem os seus projetos de vida de acordo com os seus interesses. Mas, enfim, no âmbito do direito de família tem muita coisa que eu discordo, porque o Supremo, e principalmente o STJ, há muitas decisões conservadoras em relação a isso, mas no mais, assim, a gente vê que há uma dificuldade muito grande hoje, só para você entender, Rogério, em relação ao direito civil, porque nós temos um sistema muito aberto de cláusulas gerais, de conceitos jurídicos indeterminados, e até quando o STJ ou o Supremo define algum tema que envolve o direito civil, você percebe que ele não serve para muita coisa, porque os casos concretos têm muitas peculiaridades e os distinguishes são sempre realizados. Então, assim, o direito civil ele é muito problemático em relação a decisões de tribunais superiores e elas sempre vão sendo revistas e tal. E a gente, infelizmente, o Daniel até poderia falar, eu até gostaria um dia de conversar com ele sobre isso, a gente já conversou sobre várias coisas e tal, mas existe uma tara no Brasil de precedentes, os caras querem fixar tese, tema em tudo, absolutamente tudo, virou uma indústria de temas e teses, e nós estamos nos perdendo em relação a esse tipo de coisa. Isso vem atropelando um pouco alguns institutos de direito civil. E agora o que a gente percebe é que nós temos alguns problemas, alguns temas que se chocam e tal, essa coisa toda, mas acredito que nós vamos passar por um processo um pouco doloroso aí, num curto prazo, para a gente começar a rever todas essas questões aí, como tudo isso vai se dar. Agora, só para fechar essa minha intervenção agora, você falou um negócio interessante aí, e eu lembrei o que eu estava falando, dessa conexão entre as nossas matérias. Teve olha que caso interessante esse, Rogério. Vou falar uma situação de sucessão para você. Eu não concordo muito com isso, mas eu acho que nas suas aulas de direito penal e processo penal, você vai ter que começar a abordar essa situação, que é o seguinte. Você falou você vê como que a gente está conversando, a gente vai lembrando das coisas e como as nossas matérias conversam. Você estava falando dos efeitos de uma sentença penal, né? E um dos grandes efeitos hoje de uma sentença penal, claro, no caso que eu vou falar, condenatória, envolve o direito sucessório. Por quê? Existe lá no direito sucessório situações em que uma pessoa teria legitimidade para ser sucessora, herdeira ou legatária, mas ela pratica algum ato que leva à sua exclusão da herança. Nós estamos falando do indigno e da indignidade. E uma das hipóteses de exclusão da herança por indignidade é o homicídio ou tentativa de homicídio doloso. Beleza. O que acontece? Sempre já era pacífico que para a exclusão da pessoa da herança por indignidade, ainda que houvesse uma sentença penal, condenatória e tal, e tal, e tal, necessariamente a exclusão teria que ser por uma sentença cível. Ou seja, teria que haver uma sentença cível, uma sentença de exclusão. Aí houve uma alteração no Código Civil, em 2023 agora, com a inclusão do artigo 1815-A, e um dos efeitos da sentença penal condenatória agora é a exclusão da herança por indignidade. Então, quando um juiz dá uma sentença penal, num caso de homicídio, claro, estou falando daqueles crimes que têm a ver com a indignidade, essa sentença ela terá esse efeito no direito sucessório. É muito interessante. E nós isso está uma discussão danada hoje no direito sucessório, porque
o que acontece? Tá, mas se tiver uma ação penal discutindo um homicídio ou uma tentativa de homicídio doloso, nós temos que aguardar o desfecho dessa ação ou pode ter uma ação civil onde esse mesmo homicídio pode ser analisado como era antes? Então, isso virou de ponta cabeça. Te faço Pode uma fazer. Sincera, não sei a resposta. Sim. Não sei a resposta. Sim. A condenação gera esse efeito indignidade automaticamente ou o juiz criminal tem que lembrar e na sentença, depois do juiz reconhecer o fato, ele aplica a pena e diz o réu agora condenado por homicídio ou tentativa de homicídio está excluído da herança. Está excluído. É um efeito automático da sentença penal condenatória. Então, um juiz criminal hoje, ele tem que ter essa cautela de saber também essas consequências no âmbito do direito sucessório. É interessante isso. Então, assim, aí você vê uma questão penal e uma ação penal interferindo diretamente numa questão sucessória que pode mudar toda a distribuição da herança. Você entendeu? É muito interessante isso. Está uma discussão danada essa situação relacionada à indignidade como efeito automático de uma sentença penal condenatória, porque agora está todo mundo querendo saber como que vai ficar a sentença. Claro, é possível ainda a exclusão por uma ação civil, mas e se a situação já estiver sendo discutida? E se houver uma divergência? Uma ação civil considera a indignidade porque antes, porque olha que interessante, antes dessa alteração, o homicídio e a tentativa de homicídio podia ser discutido na ação civil como questão prejudicial. E imagina decisões diferentes, uma na sentença penal e uma na ação civil. O cara vai ser excluído ou não da herança? É muito doido, esse negócio ficou muito maluco. E aí também tem a questão foi o que você falou, essa divergência que pode ocorrer entre os juízos, né? Porque imagina, o juiz civil entende que não houve o homicídio, não torna digno. Isso. Essa sentença civil, se o juiz do fato fosse um juiz togado, concordo que ele saberia recebê-la com reservas, entendendo que ali é a visão de um juiz, que ele, juiz criminal, pode... O problema é que nós estamos falando de homicídio e tribunal do júri. Exatamente, ainda vai... Exatamente. É isso aí. Juntando e mostrando para os jurados. O judiciário já decidiu. Um juiz togado já decidiu. Mas aí, um juiz que eu vou até além. Você que é promotor de júri, você não acha que esse tema da indignidade, de alguma forma, também pode ser utilizado para convencer os jurados? Porque, assim, nós estamos falando, desculpa, mas de o júri é aquele teatro, né? Então, assim, cada um vai defendendo a sua posição ali. Então, assim, eu acho que é uma questão que pode, principalmente, se nós estivermos falando de um homicídio envolvendo pessoas do mesmo núcleo familiar, você entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão interessante a ser pensada. Agora eu vou falar uma coisa para você. A melhor aula de direito civil, a melhor de todas, que eu acho, a top das tops, é sobre testamento, cara. Impressionante, ninguém entende nada de testamento. E você sabe alguma coisa sobre testamento, Rogério? Fala aí. Sei que o testamento público, particular, o testamento não se confunde com codicilo. Aliás, não tem mais codicilo no Código Civil, mas tem que respeitar os codicilos. Falei bobagem? Não, codicilo está lá. Aliás, codicilo é nome de cachorro, né? É verdade. Cara, codicilo é nome de cachorro. Põe o nome do seu cachorro de codicilo. Você vai virar civilista. Você vai ver. A minha foi Mas eu falo que testamento é a melhor aula pelo seguinte, porque
para falar sobre testamento, você tem que saber o direito civil inteiro, cara, não tem jeito. Porque o testamento é um instituto que se conecta com todo o direito civil. Então é top demais. Você começa a falar assim, as pessoas falam, nossa, caramba, como que pode um negócio desse e tal? Esse é um dos temas que você vai trazer para o Vou curso? falar sobre o testamento, eu pretendo falar. Mesmo que não der para falar dentro da... Já vou me comprometer com os alunos aí. Mesmo que não der para falar naquelas aulas que estão programadas, eu faço até uma aula extra. Cara, porque testamento é show demais, é muito legal. E dá uma visão ampla do direito civil para as pessoas. Você sabe que você me fez lembrar uma história saudosa. Quando o Luiz Flávio Gomes me chamou para dar aula no antigo IELF, antes mesmo, IELF. lembra? Nós estamos ficando velho mesmo, hein? Não, o Daniel Neves está ficando velho. O Daniel tá. Aí, o Luiz Flávio me chamou para cobrir um período de tempo que ele ia fazer uma operação na garganta. Aí ele me deu as matérias que eu tinha que dar a aula, dei as matérias e pronto, imaginei que fosse encerrar a minha participação. Aí os alunos gostaram das minhas aulas, ele também me deu temas muito gostosos para ministrar a aula, me deu júri, me deu prisão, me deu homicídio, penal e processo penal, me deu temas gostosos. Mas daí os alunos gostaram, ele me ligou e falou, Rogério, você vai ficar no time, você vai dividir comigo. Falei, pô, professor, eu chamei o professor Luiz Flávio Gomes de professor do primeiro dia que eu conheci até o último dia que eu falei com ele. É isso mesmo. E ele chegou para mim e falou, então vamos dividir as matérias? Falei, pô, vamos lá, professor. Ele falou, então você vai ficar com o Estatuto do Índio em 2003, isso, hein? Você vai ficar... Caramba, 2003, cara. Quase... Aula de crime, Estatuto do Índio, crimes de parcelamento do solo urbano, e você vai dar crimes, não lembro do quê. Tem problema? Eu falei, não. Você já deu aula disso? Eu, claro. Cara, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Sabe o que eu fiz? Eu fui na Saraiva Mega Store de Ribeirão Preto, porque eu era promotor da Rosa de Viterbo, ficava perto de Ribeirão Preto. Eu fui na Saraiva Mega Store e eles tinham um totem que você digitava títulos e ele te explicava se tinha o título. Então eu pus lá, Estatuto do Índio. Um título só, que era a lei seca, o Estatuto, a Lei 6.001 seca. Eu falei, mas não tem nenhum livro explicando os que... Não tem, esse é o único livro. Aí a menina entrou na internet e falou, não tem. Ali já me deu uma tranquilidade, porque eu falei, eu vou poder falar o que eu quiser. Ninguém tem como me contrariar, ninguém leu nada diferente, porra. Mas, Rogério, eu falo desse negócio de testamento porque aconteceu justamente isso comigo. No início, quando você vai dar aula, tipo assim, você quer dar aula, você aceita qualquer coisa, né? E aí o cara fala, não sei o que e tal, você vem aqui, vem e tal. Aí você fala, pô, o cara vai pedir para eu falar de contratos, de posse, de propriedade, de negócio jurídico e tal, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, nós estamos precisando aí de um professor aí, cara, é um assunto que tem aí, tal, testamento. Falei, puta que pariu, eu não fazia ideia. Testamento. Falei, só de raiva vou entender essa desgraça toda aqui, eu vou ficar PhD em testamento. Rapaz, foi assim que eu entrei no negócio, indo por testamento. Você falou em Ribeirão Preto, eu não sei se você vai lembrar, outro dia eu estava lembrando, tentando puxar pela memória e tal, e tal, e tal. Você lembra uma vez que você deu uma aula em Ribeirão Preto? Quem era um cara, ele era procurador, eu acho, ele era meio fortinho. Você deu uma aula em Ribeirão Preto num cursinho lá. SEAD. Mas como? SEAD. Quem que era o dono lá? Como que ele chamava? Ele era um fortinho. Ele era cheio de dar lição de moral e tal. Aí ele te apresentou você, ele falou assim, esse aqui é o Rogério Sanches. Isso, ele mesmo. Perfeito. Ele é vivo ainda? Faleceu. Teve um infarto. É mesmo? Caramba. Mas por que? Cara, eu estava lá? Eu estava nesse dia lá, quando ele te apresentou, eu nunca esqueci. Aí ele chegou lá, apresentou você, falou assim, quando vocês... eu estava no último ano
da faculdade. E aí, não sei se foi dar uma palestra nesse cursinho, ou eu já tinha saído da faculdade, eu não lembro, porque eu morava em Ribeirão Preto nessa época. E aí, eu sou ali, na verdade, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade próxima de Ribeirão Como Preto, é que né? chama mesmo? Então, assim, a minha Monte Alto, é Ô, perto de maravilha. Jabuticabal, Barretos, Araraquara, Matão, ali naquele pedaço ali. E eu, Delícia. eu estudei a vida inteira em Ribeirão Preto, minha vida foi em Ribeirão Preto. E aí eu lembro, cara, de você, e você vê, depois de praticamente 30 anos depois, quase, a gente se reencontrou. E aí, lá no dia, lá eu lembro desse Maurício, ele é cheio de dar lição de moral, porque vocês agora vão sair da faculdade, vocês não são merda nenhuma, onde vocês acham que vocês vão, e não sei o quê, e tal, agora não tem mais desculpa. Aí ele apresentou você, esse aqui é o Rogério, vocês têm que se espelhar nele. Onde ele tá aqui, ó, tá falando para vocês e tal. Falei, caralho, quem é esse cara aí? Esse velho é Cara, doido. Então ele morreu, cara, que coisa. Eu faleceu. nunca esqueço desse dia, cara, nunca É, esqueço dessa passagem aí. tinha 20 alguns poucos anos, 20 alguma coisa. É, Como era o nome desse curso dele lá, do Maurício? era o Maurício, era, tinha o Maurício, tinha o Ronaldo, tinha o Zé Roberto, tinham Isso, vários do isso mesmo, isso mesmo. Mas pronto, já falei disso daí já. Daniel, deixa eu aqui rapidamente falar para quem está nos assistindo. Vocês vão perceber que eu vou fazer uma série de lives trabalhando temas fundamentais de direito com professores que sabem ensinar cada um desses temas. Ontem falamos com o Daniel Neves sobre temas fundamentais de direito processual civil para concurso. Hoje, com o Daniel Carnacchione, temas fundamentais de direito civil para concurso. Os dois, como os outros professores que vão fazer parte de uma série de lives, são professores desse projeto do RS Online que chama Temas Fundamentais de Direito para Concurso, aulas ao vivo pela plataforma Zoom, com interação entre professor e aluno. Você entra no site rsonline.com.br, as vagas são limitadas, e você pode digitar um cupom, um código cupom para ter mais 10% de desconto, além do desconto que o site já está dando. E o cupom é Temas Fundamentais 10, com letras minúsculas. Temas Fundamentais 10. Se você entrar lá no site, no momento de fazer um investimento, colocar esse código, terá um desconto adicional de 10%. Vagas limitadas. O curso dura em torno de 4 meses e meio, 5 meses, são 107 encontros com professores de penal, processo civil, constitucional, administrativo, empresarial e tributário. E o Daniel Carnacchione está cumprindo uma missão mais do que interessante, uma missão que eu acho que é uma homenagem, inclusive, que o Daniel Carnacchione está substituindo o nosso saudoso Cristiano Chaves. E aqui, Daniel, eu gostaria de compartilhar com vocês, e principalmente com você, Daniel, o que aconteceu. Porque quando o Cristiano faleceu, eu me reuni com os alunos e eu fui muito sincero com eles, né? Não existe ninguém substituível. Você sabe isso, eu sei disso. Claro, Ninguém lógico, substituível. claro, Mas tem sem dúvida. algumas pessoas que se aproximam muito dessa insubstitutividade. E o Cristiano era uma pessoa que se aproximava muito de alguém insubstituível. E eu sentei com os alunos, falei, bom, aconteceu isso e foi terrível, e nós precisamos dialogar, precisamos conversar, nós temos um projeto, esse projeto, até em homenagem ao Cristiano, não pode parar, etc. e tal. Eu já estou procurando um professor de civil à altura. Foi impressionante como tudo convergiu no seu nome. Foi muito legal os alunos falando, professor, conversa com o Daniel Carnacchione. Conversa com o Daniel Carnacchione. Aquilo deu uma segurança para eu já tinha ouvido falar muito bem de você, obviamente, a gente já tinha falado por telefone, inclusive,
Mas como veio naturalmente, Daniel, o seu nome. Isso é muito legal. E por isso que eu falo que é também uma homenagem sua com o Cristiano assumir esse bastão com a mesma maestria de maestro mesmo. Então eu quero agradecer você aceitar o projeto, dizer que é um desafio para todos nós e que você já começa esse aval dos alunos, que o seu nome nasce naturalmente. Não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. Ô, Rogério, eu nem vou falar muito sobre isso, porque até me emociona, porque assim, o Cris era um grande amigo, né? E os civilistas no Brasil, assim, são tão poucos, são meia dúzia, a gente se conhece e tal. E, na verdade, como eu disse, conversei com vocês no grupo lá, para mim é uma grande responsabilidade, claro, porque ocupar a cadeira dele é muita responsabilidade, mas eu tenho certeza, eu sinto isso, que onde ele estiver, ele está contente que eu vou estar dando sequência nesse projeto, porque a gente tinha uma conexão muito grande, a gente conversava bastante, ele era um amigo querido, ele e o Nelson, os dois sempre foram extremamente carinhosos comigo e tal, e assim, é um prazer, até é uma honra, tá? Substituindo, e eu vou cumprir, tentar fazer o máximo possível para dignificar essa cadeira de Direito Civil, o nome dele e esse nosso curso de temas. Então, assim, eu agradeço demais a confiança dos alunos aí que indicaram. Vou dar o meu melhor para que a gente possa ter um curso de qualidade. Lembrando que alguém perguntou aí, não sei quem já passou aí, eu não vi, mas falou assim, pô, mas o curso serve para qual carreira e tal, não sei o quê. Eu costumo dizer o seguinte, esse nosso curso de temas, ele está vindo num momento, isso não é conversa, é só o cara ir olhar as provas, em que as provas estão deixando de ter inclusive prova objetiva, aquela ideia de ficar sendo texto de lei, você entendeu? Então, assim, hoje são provas que você tem que pensar, são provas mais elaboradas. Então, o curso de temas, eu tenho certeza que vai ajudar a pessoa em todas as etapas desses concursos, magistratura, MP, procuradoria, delegado, defensoria e tal. Enfim, porque quando a pessoa conhece o assunto, ela sabe da matéria, ela vai conseguir resolver uma questão, vai conseguir fazer uma dissertação, vai conseguir fazer uma sentença, vai conseguir fazer uma peça. Porque assim, mas tem que conhecer. E esse nosso curso de temas, eu acho que o principal deles é despertar essa nova perspectiva. O cara fala, pô, ter conhecimento é muito melhor do que ter informação. Eu acho que esse é o grande legado que a gente tem que Achei deixar. essa frase tua emblemática. E digo mais, durante a minha aula, eu faço isso, viu, Daniel? Eu falo, você está estudando para a defensoria, a tese é essa. Você está estudando para a MP, a tese é aquela. Você está se preparando para a magistratura, cuidado com isso. Essa tese é boa para delegado. A gente explica. Aliás, a gente conhece o aluno, a gente está convivendo com ele, é ao vivo. Então, eu faço referência ao aluno. Eu falo, fulano, você que quer prestar magistratura, cuidado com isso. Agora, Beltrano, você que quer... Então, isso vem naturalmente. Vocês não podem esquecer que nós vamos conviver quase que 5 meses de segunda a sexta. Dia 19, verdade. inclusive, o nosso calendário já está pronto. Ó. Já vou falar para os alunos. Dia 19 de fevereiro começa o nosso curso, o calendário já está pronto. Já vou falar para vocês os professores calados para a primeira semana. Dia 19, vocês têm aula de penal comigo. Dia 20, civil com Daniel Carnacchioli. Dia 21, processo penal comigo. Dia 22, constitucional com Luciano. Dia 23, processo civil com Daniel Neves. Aí, dia 26, penal comigo. Dia 27, administrativo com Marinela. Dia 28, tributário com Renato De Preto. Dia 29, empresarial com Renata Lima. Então, olha, o calendário já está pronto. Temos um calendário. Temos calendário. Então, obrigado você que nos assistiu até agora. Obrigado, Daniel. Eu vou deixar você encerrar
e dizendo que vai ser um prazer trabalhar. Ainda pode se inscrever? Entra no site rsonline.com.br, procura lá temas fundamentais de direito, tá bom? Todas as informações estão lá. Daniel, passo a bola para você encerrar. Bom, eu sou suspeito para falar alguma coisa, porque eu sou parte interessada, mas assim, eu acho que as pessoas podem confiar, a questão da confiança mesmo, no nosso projeto, porque eu sei da qualidade e do empenho, porque mais do que a questão da qualidade, eu acho que a gente gosta do que a gente faz. Essa é a questão. E como a gente gosta, claro que o dinheiro é bom e tal, não sei o quê, isso é maravilhoso, mas o dinheiro vale a pena até um certo ponto. Depois, o que faz a diferença no mundo são as relações humanas, e as amizades que você faz, e as pessoas que você conhece, e tal, e tal, e tal. Então, assim, tem pessoas maravilhosas, alguns amigos que eu já conhecia, como o Daniel Neves, o Luciano também, foi meu colega durante tempão na escola do Ministério Público, cara maravilhoso também e tal. Alguns que eu estou conhecendo agora, e, enfim, mas que eu já conhecia de nome. Então, eu queria convidar a todos para participarem desse projeto, para estarem conosco nessa empreitada e sem preconceito, se entregar de cabeça mesmo, nesses meses todos aí. Nós estaremos à disposição. Quanto mais formos demandados, mais vamos entregar, porque assim a gente vai por estímulo, né? E a aula ao vivo tem isso. Ao contrário do que muitos pensam, assim, em termos físicos, é desgastante, porque na hora da empolgação ali, você fica 4 horas falando no ao vivo, aí depois que você acaba, que você vê que você está morto. Mas numa aula gravada, você fala aquelas 2 horinhas ali, acabou e tal. Mas, assim, a satisfação que cara, não tem preço. Assim, não tem preço a satisfação. Depois, os alunos, você tendo feedback, o pessoal falando que conseguiu conquistar por conta de uma aula X, que a vida mudou por conta disso. Cara, essas coisas aí são impagáveis. Essas experiências que a gente tem com essas pessoas que a gente possa ter contato. E parece que são pessoas que a gente conhece há muito tempo, que a gente começa a conviver e tal, e você fala, caramba, parece que eu conheço essa pessoa há um tempão, e tudo flui naturalmente, tudo flui e tal, enfim. E é isso. Então, eu queria finalizar com esse convite, agradecer você, Rogério, que é o grande mentor intelectual, autoria intelectual desse projeto. Nós somos apenas partícipes dessa empreitada aí, e eu tenho certeza que você vai ser um sucesso, esse Temas 3 também, e meu querido amigo Cris lá no céu vai ficar muito feliz com o resultado. Obrigado, Daniel. Vamos conversando. E a tua aula, terça-feira, dia 20, já está agendada. Alunos que estão assistindo, dia 20, vocês têm aula com o Daniel. Abraço, galera. Tudo de bom. Obrigado, Denise. Vai dormir, Denise. Tchau, gente.